paz do Senhor Jesus. Hoje estarei expondo a carta de Paulo aos Filipenses. Eu sou o pastor Eliseu Fausto e espero que esse dia de meditação seja uma bênção para a sua vida. Antes de iniciar com a meditação propriamente dita, vou apresentar alguns pontos fundamentais para a nossa compreensão desta carta. Primeiramente, posso falar sem dificuldade alguma que o autor foi o apóstolo Paulo. No versículo 1 está descrito assim: e que muito provavelmente tem escrito esta carta enquanto estava sofrendo o primeiro momento da prisão em Roma, pois ele cita no versículo 13 do capítulo 1 que toda a guarda pretoriana já o conhecia. Este detalhe deixa claro que sua prisão era em Roma, onde esta guarnição de soldados atuavam, e afirmo que esse era o primeiro momento, pois Paulo acreditava que em breve iria ter com os filipenses, versículo 18 do capítulo 2. E isso só seria possível se houvesse a possibilidade de se livrar da prisão, algo que realmente ocorreu no primeiro momento da prisão. No segundo momento, ele recebeu a sentença de morte e assim não nutriria nenhuma esperança de soltura como aqui ele expressou. A data em que escreveu esta carta segue o mesmo período em que sofreu a prisão em Roma, ou seja, de 61 a 63 d.C. Vou apresentar esta exposição dividindo a carta em 8 partes, seguindo a sugestão do próprio apóstolo, que entrega na carta uma disposição bem detalhada de um modo em quiasmo. Observe que os primeiro e último movimento da carta, ele inicia nos primeiros 2 versículos com uma saudação e conclui nos 3 últimos versículos também com uma saudação. O segundo e o penúltimo movimentos, ele apresenta uma preocupação. Do versículo 3 ao 26 do capítulo 1, a preocupação do apóstolo Paulo com os filipenses. E do versículo 10 ao 20 do capítulo 4, a preocupação dos filipenses com o apóstolo Paulo. O terceiro e antepenúltimo movimento, ele apresenta uma exortação. Do versículo 27 do capítulo 1 até o versículo 16 do capítulo 2, a exortação segue o exemplo de Cristo. E do versículo 1 do capítulo 3 até o versículo 19 do capítulo 4, segue o exemplo de Paulo. E no meio das 2 exortações estão os 2 exemplos de cristãos a serem respeitados e bem recebidos. O primeiro é Timóteo, do versículo 19 ao 24 do capítulo 2. E Epafrodito, do versículo 25 ao 30, também do capítulo 2. Com essa organização, temos uma carta bem orquestrada por Paulo e entregue nas mãos de uma igreja do primeiro século que ressoa nos nossos dias atuais. Aqui, logo no início, podemos aprender com essa simples divisão que a saudação é algo imprescindível, tanto no início de um diálogo quanto no término deste. Em seguida, não podemos deixar de expressar nossa preocupação com aqueles com quem iniciamos o diálogo, e nem deixar de agradecer pela preocupação deste por nós. E então, não podemos deixar de apresentar o exemplo de Cristo como o ideal a ser seguido, pois é Ele quem seguimos e somos dependentes. E por fim, nunca esqueçamos de apresentar neste diálogo pelo menos 2 pessoas conhecidas pelo receptor do diálogo, que Jesus e seu maravilhoso poder também já influenciou além de nós mesmos. Bom, acredito que já disse o suficiente para que você consiga gravar a carta e sua organização por Paulo. Agora vou para a meditação da carta propriamente dita. No capítulo 1, versículo 1 e 2, como já vimos, o apóstolo inicia com uma saudação simples, porém muito significante, pois nela ele se auto-intitula e em companhia de Timóteo como servos de Jesus Cristo. O termo servo no primeiro versículo foi originalmente escrito com a palavra escravo, porém não como aquele tipo de escravo forçado a fazer suas obrigações como entendemos no nosso tempo, não. O escravo que o apóstolo menciona aqui é aquele tipo de escravo voluntário, aquele que realiza os pedidos de seu mestre e senhor com prazer e dedicação em amor. Como a igreja em Filipe foi evangelizada por Paulo, ele não precisou se utilizar do título de apóstolo nessa saudação. Paulo estende a saudação aos santos de Filipos com o termo santo. Devemos entender que os receptores da carta possuíam um relacionamento de comunhão com Cristo.
e não que eram pessoas impecáveis, como alguém pode pensar. Por esse motivo, ele crava na continuidade, em Cristo Jesus, pois não é possível alguém ser declarado santo sem que esteja ligado a Cristo. A igreja de Filipos já era uma igreja bem organizada, pois já havia uma liderança bem definida, com bispos e diáconos na direção. O título bispo pode ser entendido como presbítero ou cuidador do rebanho e diácono auxiliar do bispo. Depois de ter se identificado em companhia de Timóteo, que era quem estava com ele quando escrevia a carta, Paulo expressa na continuidade desta saudação as duas palavras mais ricas e importantes declaradas comumente em suas cartas, a graça e a paz. Graça era uma saudação de costume grego e paz de costume hebraico, mas estas duas palavras em Paulo ganham um novo sentido, pois elas não expressam apenas um modo formal de cumprimento, não. Elas são a mais bela declaração que a partir de Cristo nós, os salvos, desfrutamos de um relacionamento de perfeito amor com Deus através de seu Filho. E esse é o motivo de realmente sermos possuidores dessa dupla realidade. Graça em termos sido alcançados por amor e paz em vivermos num relacionamento de eterno prazer e alegria diante de nosso Deus e Senhor. Depois dessa bela saudação, o apóstolo passa, a partir do versículo 3 até o 26, a expressar seus sentimentos em relação à igreja de Filipos. Primeiramente, ele engrandece a Deus por orar pelos filipenses em todas as suas orações. E nessas orações, ele coloca diante de Deus, acerca dos filipenses, duas questões de louvor. Uma, a cooperação deles no Evangelho, versículo 5. E outra, a cooperação deles com o próprio apóstolo Paulo, versículo 7. Antes de continuar, devo destacar o versículo 6, onde o apóstolo Paulo menciona algo muito profundo em relação ao Evangelho. Ele afirma que aquele que começou a boa obra nos filipenses haveria de aperfeiçoá-la até o dia do Senhor. Preciso que entenda que esta boa obra no texto se refere à salvação operada por Deus nos irmãos filipenses e que este processo haveria de ser aperfeiçoado pelo próprio Deus, que o iniciou. Que formidável é fazer parte deste Evangelho, não é verdade? Deus iniciou a salvação em nós e Ele mesmo há de nos proporcionar o aperfeiçoamento para esperar a redenção do nosso corpo. Oh, glória! E depois de expressar a saudade que tinha dos filipenses, versículo 8, o apóstolo também esclarece as suas petições a Deus acerca dos filipenses, e era que Deus concedesse a eles o aumento do amor no conhecimento. E para explicar o que se refere esse pedido do apóstolo, ele dedica os versículos 10 e 11. Primeiro, aumentando o amor deles no conhecimento, Deus estaria concedendo aos filipenses uma maior capacidade para ser sinceros e evitarem pôr tropeços ao Evangelho, versículo 10. Segundo, eles receberiam mais capacidade para agir em conformidade com a lei de Deus, ou como expressou o apóstolo, cheios de fruto de justiça, versículo 11. E devemos entender esta justiça como aquela capacidade de exercer ou praticar o que Deus exige quando somos guiados pelo Espírito Santo, pois fazendo isso, os filipenses estariam glorificando a Deus em suas práticas. E a fim de não ser motivo de desânimo para os filipenses, o apóstolo Paulo esclarece que as suas prisões e a atual prisão em Roma não são motivos para desacreditarem do Evangelho, mas sim para que este mesmo Evangelho também fosse conhecido por pessoas quase que inalcançáveis, como os da guarda de elite dos romanos, a guarda pretoriana, versículo 13. E para fortalecer ainda mais o ânimo dos filipenses, o apóstolo declara que as suas prisões e testemunho diante dos guardas de elite foi importante para estimular a coragem de muitos pregadores do Evangelho, versículo 14. Ainda que alguns desses pregadores anunciavam o Evangelho por desejarem ser igual ao apóstolo, mas outros por amor a ele e seu testemunho de vida, versículo 15 e 16. Mas haviam outros pregadores que anunciavam o Evangelho com o propósito de obter maior prestígio em relação ao próprio apóstolo Paulo, versículo 17. Olha que interessante. Ainda preso por causa do Evangelho, o apóstolo Paulo era considerado em alta estima pelos romanos. Por esse motivo, alguns estavam pregando o Evangelho para se destacar entre os maiorais da época. Mas, ainda que isso estava acontecendo na pregação do Evangelho,
o apóstolo Paulo manifesta sua alegria em saber que o Evangelho poderia ter um maior alcance, mesmo quando anunciado por pessoas egoístas. Versículo 18. E para esclarecer a sua alegria em que o Evangelho seja pregado, ainda que por pessoas egoístas, ele deixa claro que o Evangelho está sob a tutela do Espírito Santo e, por esse motivo, não será tido por algo indigno, mas pelo testemunho do próprio apóstolo, mesmo sofrendo o martírio pelo Evangelho, Cristo seria engrandecido. Versículos 19 e 20. Mas o apóstolo Paulo, mesmo desejando morrer para desfrutar da presença imediata de Jesus na glória, preferia continuar vivo para possibilitar uma maior edificação dos filipenses no Evangelho, através de seu retorno até eles. Versículos 21 ao 26. A partir do versículo 27 do capítulo 1 até o versículo 16 do capítulo 2, o apóstolo Paulo nos exorta a viver em harmonia com o exemplo de Cristo. E nos 4 últimos versículos do capítulo 1, o apóstolo Paulo nos orienta a sermos perseverantes em seguir no Evangelho mesmo diante daqueles que combatem contra ele, pois esta foi a mesma atitude de Cristo e de Paulo. E para confirmar aos nossos corações que isto é algo intimamente ligado ao Evangelho, ele afirma no versículo 29 que em Deus e de Deus recebemos tanto o poder para crer quanto para sofrer pelo Evangelho, à semelhança de Paulo mesmo, como descrito no versículo 30. E seguindo o mesmo raciocínio, o apóstolo Paulo inicia o capítulo 2. Observe que nos versículos 1 e 2, ele assegura que servir a Cristo é compartilhar com os que vivem no Evangelho dos mesmos sentimentos, porque somente olhando para Cristo todos igualmente podem encontrar conforto, consolação em amor, comunhão no Espírito e compaixão. Pois somente assim a alegria de sofrer pelo Evangelho é vivida num compartilhamento mútuo entre Cristo e seus servos. Do versículo 3 até o versículo 8, uma demonstração maravilhosa de como Jesus nos deu exemplo de serviço no reino é apresentada. Observe que somos orientados a servir ao irmão com humildade tal que devemos considerar a ele superior a nós mesmos. Mas não é por capricho do apóstolo Paulo que isso é exigido de nós. Não. É justamente porque o próprio Cristo agiu assim para conosco. E é justamente isto que o apóstolo nos prova nesses versículos. Cristo, sendo Deus, não agiu como tal, mas se tornou homem, aceitando essa posição servil. E não somente isso, ele ainda se submeteu a uma das mortes mais desprezíveis da época, a morte de cruz. Neste exemplo, devemos espelhar nosso trato com os outros, ou seja, ainda que tenhamos que sofrer a mais terrível humilhação, devemos servir ao nosso irmão com amor cristão. E Paulo afirma no versículo 9 e 10 que foi devido a esta condição de servo realizada por Jesus que Deus o exaltou e o pôs sobre todos os demais, de modo que a humanidade deverá se dobrar diante dele, confessando ser ele o Senhor de todos, para a glória de Deus. Ou seja, para sermos participantes da mesma honra de Cristo, devemos igualmente agir com humildade para com o nosso semelhante, pois a Deus pertence a exaltação daqueles que se submetem a servir a Jesus, ou melhor, servir como Jesus serviu. E para afirmar a exortação através do exemplo de Cristo apresentada até aqui, nos versículos 12 ao 16, o apóstolo Paulo conclama aos filipenses e a nós que venhamos ser perseverantes nessas práticas, pois servindo assim, seremos de fato filhos de Deus como Jesus, de modo que ensinaremos a esta geração corrompida pelo pecado que somos verdadeiros exemplos de pessoas que seguem os passos do Rei Celestial, que futuramente se manifestará para trazer glória a todos aqueles que, assim como ele, também sofreu. E antes de iniciar as palavras de que Timóteo é um exemplo desse tipo de serviço prestado por Cristo, Paulo introduz nos versículos 17 e 18 que ele mesmo estava pronto para ser morto por este evangelho e pede que este sentimento seja compartilhado com alegria pelos filipenses. Esta é a primeira vez que o apóstolo pede para que os filipenses venham se regozijar em Deus. Do versículo 19 ao 25, Paulo deixa aos filipenses um exemplo de vida cristã além do próprio testemunho, Timóteo. Este que serviu ao evangelho à semelhança dele mesmo, não levando em consideração sua própria vida, mas serviu ao evangelho juntamente com Paulo
como um filho segue o pai, e por este motivo ele estaria o enviando até os filipenses e esperava ir com ele no momento. Detalhe que mencionei no início, quando falei sobre a esperança do apóstolo de ainda ser livre da prisão e voltar aos filipenses. Do versículo 25 ao 30, outro exemplo de serviço no Evangelho que segue o mesmo sentimento de Cristo era Epafrodito, que mesmo quase perdendo a sua própria vida, decidiu auxiliar ao apóstolo Paulo servindo ao Evangelho, sem considerar os riscos que isto traria sobre si mesmo. E neste exemplo de abnegação, Epafrodito serviu como um grande consolo para Paulo, na falta que estava vivendo sem a companhia de toda a igreja. O apóstolo Paulo inicia a exortação utilizando o seu próprio exemplo no capítulo 3. E logo no início, no versículo 1, ele relembra aos filipenses pela segunda vez a boa prática de se manterem em completo regozijo no Senhor. Na primeira vez, no capítulo 2, ele pediu para que, mesmo diante de situações difíceis, houvesse plena alegria em Deus. E agora ele deixa claro que essa prática de sempre se alegrar em Deus deve ser constante. Nos versículos 2 e 3, o apóstolo Paulo instrui aos filipenses a não se deixarem levar pelos judaizantes, que eram judeus convertidos ao cristianismo, porém exigiam que todos fossem circuncidados. E o apóstolo deixa claro aos irmãos filipenses que a verdadeira circuncisão é realizada no coração pelo Espírito Santo que nos santifica. E do versículo 4 até o 7, o apóstolo Paulo prova que ele mesmo poderia se gloriar na circuncisão, se ela tivesse algum valor, pois ele também era judeu, da tribo de Benjamim e pertencente à seita dos fariseus. Mas como nenhuma dessas qualidades ou origens significavam alguma coisa no cristianismo, ele simplesmente as ignorou para servir a Cristo. E continuando no mesmo raciocínio, dos versículos 8 ao 11, o apóstolo Paulo declara que para ele nada há de mais importante do que Jesus Cristo, pois somente nele repousa a verdadeira justiça que possa tornar uma pessoa aceitável a Deus. E por esse motivo o apóstolo Paulo não se envergonhava das aflições que Jesus tinha sofrido. E ele mesmo, como seguidor de Cristo, também estava sofrendo, pois aguardava a ressurreição dos mortos, realizada futuramente por Jesus Cristo. Do versículo 12 até o 15, o apóstolo Paulo nos orienta a seguir o propósito pelo qual Deus nos chamou. E quando somos incluídos neste propósito, somos considerados como pessoas prontas para realizar o fim ordenado por Deus. Por este motivo, no versículo 12, ele menciona que ainda não alcançou a perfeição. Porém, no versículo 15, ele afirma que somos perfeitos. Então, só é possível compreender esse trocadilho de forma como acabei de explicar. Ou seja, Deus nos capacitou para amar nosso irmão ou irmã como Jesus nos amou a todos. Nas palavras do apóstolo, somos perfeitos por este motivo. E quando, enfim, formos arrebatados para viver no corpo glorificado, seremos totalmente perfeitos ou alcançaremos a nossa perfeição. E para alcançarmos essa perfeição futura, devemos seguir o propósito determinado por Deus, esquecendo as coisas triviais e focando no que realmente nos interessa, a redenção do nosso corpo, vivendo o amor na sua mais intensa relação com o nosso semelhante, pois sabemos que para viver este amor devemos agir em conformidade com a forma humilde e em sofrimento semelhante ao do nosso Mestre Jesus. Nos versículos 16 e 17, o apóstolo Paulo, ele mesmo, se põe como exemplo deste sofrimento e atitudes à semelhança do Senhor Jesus e nos orienta a imitá-lo. No versículo 18 ao 21, e finalizando o capítulo 3, o apóstolo Paulo declara que muitos vivem no meio do cristianismo dizendo ser imitadores de Cristo, mas na realidade pensam apenas em suas próprias honras e na preservação da vida presente. E esta é uma atitude oposta aos que seguem a Cristo verdadeiramente, pois os verdadeiros desejam a redenção do nosso corpo. Ou, utilizando a linguagem do apóstolo, os perfeitos almejam a perfeição final, pois na perfeição final, aguardada e buscada pelos perfeitos, o nosso corpo abatido pelo pecado se transformará num corpo glorioso pelo poder do Senhor Jesus Cristo. Ao iniciar o capítulo 4,
o apóstolo Paulo exorta aos irmãos que permaneçam firmes nesse propósito cristão. Nos versículos 2 e 3 do capítulo 4, o apóstolo Paulo orienta a duas irmãs que, observando os exemplos por ele mencionados nesta carta, pudessem também agir de igual modo, uma com a outra. Possivelmente havia alguma discórdia entre as duas, e por esse motivo o apóstolo Paulo aconselha que sigam o exemplo de amor e perdão vividos por Cristo e por seus seguidores. E pela terceira vez nesta carta, no versículo 4, o apóstolo Paulo ordena que sejamos felizes ou alegres no fato de estarmos no Senhor, e esta alegria ou regozijo nos conduza a sermos benevolentes e amáveis com todos, e assim seremos conhecidos como sendo do Senhor. Versículo 5. Nos versículos 6 ao 9, o apóstolo Paulo nos orienta a pensarmos ou permitir que nossa mente se concentre apenas em pensamentos que sejam aprovados por Deus e que nossos anseios não fiquem guardados para nós, mas devemos transformá-los em oração, para que nosso coração desfrute da paz, que só é adquirida por aqueles que confiam todos os mais profundos desejos do seu coração aos pés do Senhor Deus, e nele descansa para suas realizações. Assim como o próprio apóstolo havia deixado os exemplos de Jesus Cristo, de Timóteo e Epafrodito e o seu próprio exemplo. A partir do versículo 10 até o 20, o apóstolo nos apresenta a preocupação dos filipenses para com ele. Primeiramente, ele agradece aos filipenses por lembrarem dele quando estava sofrendo aflições em prisões e se sentia esquecido por todos, pois mesmo ele entendendo que o Senhor sempre o fortalecia diante das aflições, foi algo de muito conforto ter sabido que os filipenses se importavam com ele e desejavam atendê-lo no que fosse necessário, ainda que não conseguiram cumprir com esse desejo. Versículos 10 ao 14. E também agradece a eles por auxiliá-lo na pregação do Evangelho quando realizava suas missões livremente, relatando que foram eles os únicos que o atendeu nas suas necessidades quando estava em Tessalônica. Itens que foram enviados por eles através de Epafrodito, e afirma o apóstolo Paulo que certamente para Deus foi como um sacrifício agradável à semelhança daqueles realizados no Antigo Testamento, onde Deus recebia como um cheiro suave. Versículos 15 ao 18. E para finalizar, a preocupação que os filipenses tinham com o apóstolo e os seus agradecimentos por essa preocupação, ele os abençoa desejando que Deus retribua toda a generosidade por eles recebida. Porém, não deixa de exaltar a Deus por conceder aos filipenses essa generosidade para com ele. Versículo 19 e 20. E assim como iniciou a carta, o apóstolo Paulo termina com uma saudação. Nessa saudação, ele deixa claro que estava em Roma sob a supervisão de César, habitando em uma propriedade do imperador, e deseja que o favor divino, através de Jesus Cristo, esteja sobre todos. Amém. O que posso dizer sobre toda esta carta, se não lembrar a você que o bom desejo do Senhor Jesus é que possamos sempre, e diante de todas as nossas lutas diárias, celebrar o seu bendito amor por nós. Amor este que o conduziu a um sofrimento sem igual, pois nenhum outro ser fez o que o nosso Senhor Jesus fez por nós. Nenhuma divindade, em nenhuma história no mundo deixou a sua honra e glória para habitar como um humano e sofrer a semelhança deste para conquistar a libertação e a vida para pecadores compulsivos. O que devemos fazer diante de tamanho amor? Se não nos entregar em obediência a essa fé que nos capacita mediante o poder transformador do Espírito Santo. O que devemos fazer ao contemplarmos diariamente os exemplos de amor e vida deixados por Cristo e seus seguidores, se não viver segundo esses? Sim, é este o nosso dever. Sim, é esta a nossa meta. Sim, é este o propósito pelo qual fomos chamados. Por esse motivo eu te digo, esqueça as coisas que ficaram para trás e avance na confiança e na fé no único Deus poderoso para nos conceder vitória. E que fique firme nessa confiança até o dia do retorno do nosso meigo Salvador Jesus. Até o próximo livro, querendo Deus.